Mas afinal, qual era o espinho na carne de Paulo? A verdade é que existem muitas especulações acerca desse assunto. Muitas delas são defendidas por estudiosos do Novo Testamento, enquanto outras são tão absurdas que é difícil saber de onde tiraram e como consegue defender. Mas as principais sugestões para esse espinho na carne são: primeiro, epilepsia. Alguns estudiosos sugerem que Paulo sofria de epilepsia. O grande problema para isso é que não há nenhum indício em nenhuma das suas epístolas e nada constatado no livro de Atos. Alguns tentam até utilizar o texto de Gálatas capítulo 4, verso 14, mas convenhamos, é forçar muito o texto. Até porque nessa passagem parece muito claro que o apóstolo Paulo está usando de um tipo de figura de linguagem. A segunda suspeita do espinho na carne de Paulo seria que o apóstolo sofria de depressão. Essa sugestão é defendida por aqueles que utilizam passagem onde o apóstolo Paulo declarava algum tipo de tristeza ou descontentamento com alguma coisa. Obviamente, o apóstolo sofreu várias oposições em seu ministério, mas convenhamos aqui que é muito difícil de se imaginar alguém que escreveu como somos entristecidos, porém alegres, 2 Coríntios 6,10, tenha sido cometido de uma depressão séria. Há quem diga também que o espinho na carne de Paulo são os opositores. Alguns escritos de Paulo nos mostram que ele teve que lutar constantemente com alguns opositores de seu ministério e, consequentemente, em uma última análise, opositores até do evangelho. Paulo também sofria infâmia dos seus próprios filhos na fé. Pelo que o apóstolo nos relata, esse tipo de coisa causava uma certa agonia a Paulo. Porém, considerar isso como o próprio espinho na carne de Paulo não me parece ser muito coerente, além de ser também muito estranho pelo perfil do próprio apóstolo Paulo. Imagine só o apóstolo Paulo orando 3 vezes para que Deus colocasse fim nos seus inimigos. Essa posição era a preferida de Lutero. Outra hipótese para o espinho na carne de Paulo era algum tipo de tentação ou opressão maligna. Alguns sugerem que o espinho na carne de Paulo era a tentação que o afligia, devido às suas limitações de sua natureza humana corrompida pelo pecado. Calvino preferia essa interpretação. Sobre a questão da tentação, é importante ressaltar que isso não quer dizer que exista um pecado específico ou até mesmo recorrente na vida do apóstolo, como alguns, de forma inconsequente e até mesmo sem parâmetros bíblicos, tentam supor, principalmente com a conotação sexual. Aqui, trata-se da própria imperfeição humana, frente à perfeição, magnificência do evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Outra suposição para o espinho na carne de Paulo, e essa daqui é uma das mais famosas, era algum tipo de problema relacionado à sua visão. Nela, especula-se que o seu possível espinho na carne de Paulo seria o seu problema de visão. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, nós conseguimos compreender que o seu problema de visão era até mesmo uma aflição para aquelas pessoas, a ponto de que, se eles pudessem, eles arrancariam até mesmo seus próprios olhos para doar para o apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha dificuldade de escrever suas próprias cartas devido à sua dificuldade de visão. Gálatas 6,11. Existem outras especulações também. Também é sugerido que o espinho na carne do apóstolo Paulo tenha sido nevralgia, reumatismo, malária ou complicações dela, que pode até explicar o seu motivo da sua fraca visão, ou até mesmo a lepra. Mas e aí? Você tem alguma suspeita? Você desconfia de algo? Você pensa que não é nenhuma dessas hipóteses? Ou você pensa que é alguma delas aqui que eu listei? Se você pensa, digita aqui nos comentários. Eu quero ver o que você acha a respeito disso.